Aqui fizemos ouvir algumas impressões de alguns sócios da coletividade de Escuderia Castelo Branco, e entre os quais temos connosco Júlio Grilo. Sócio da Escuderia desde quando? Desde há muitos anos. Aliás, a primeira vez, acho que ainda nem tinha 10 anos quando me inscreveram como sócio. Na altura me inscreveram, claro. Depois houve uns anos em que deixei de ser sócio e depois retomei a minha atividade na escuderia a partir de 17, 18, já não me recordo bem, 20 anos por aí, até hoje. Entretanto, houve a disputa de algumas provas de desporto motorizado, nomeadamente o Popcross e Autocross. Como é que foi essa entrada no mundo dos desportos motorizados? Na altura não havia muitas variantes como há hoje e o Popcross, o Autocross, era no fundo a modalidade mais acessível que se podia praticar com menos meios e com aquilo que tínhamos e que nos era possível gerir, não é? No entanto, foram experiências engraçadíssimas porque com muito pouca coisa, com materiais que a gente procurava nos sucateiros, que conseguia arranjar aqui e ali, montava-se um carro, não é? Às vezes era uma aventura aquilo chegar a uma pista e andar, mas andava, não é? Tinha outra variante engraçada, quer dizer, que como aquilo era quase tudo igual, andava-se ali a 50, 60 a hora, todos convencidos que andávamos depressa, mas era tudo assim e divertíamos-nos às pampas com aquilo. A vertente competição propriamente dita era quase secundária relativamente à camaradagem e ao que se vivia nesses fins de semana de provas. Não esquece nunca essa parte dessa época das corridas nos 2 cavalos, porque vão ficar na minha memória para toda a vida, muito mais do que todas as outras. Tenho ainda hoje amigos em muitos sítios que vieram dessa época. E porque nem só de pessoas do sexo masculino vive o desporto motorizado e o associativismo, temos connosco Blarmina de Fátima e Celeste Domingos, que pertencem ambas à mesa da Assembleia Geral da Escuderia Castelo Branco. Bem-vindas, muito obrigado por dispensarem o vosso tempo. Eu sei que não queriam, mas teve que ser. E então, uma primeira pergunta que vou colocar a ambas: como é que surgiu esta presença na mesa da Assembleia Geral da Escuderia Castelo Branco? Já somos sócios há muito tempo, não é, Celeste? Eu lembro-me da Celeste desde os anos que 60 e tantos, quando teríamos 17, 18 anos, 20, já nós andávamos na escuderia. Portanto, já somos sócias muito antigas e com esta nova direção surgiu o convite que nós aceitamos, com muitas reticências, porque não tinha muita disponibilidade, mas tive muito gosto em aceitar e tenho um orgulho enorme nesta exposição, na nossa escuderia e tudo mais. E temos muito orgulho em fazer parte da Assembleia Geral. Celeste, portanto, os contornos deste convite foram exatamente os mesmos, não é? Sim. Portanto, surgiu o convite, aceitaram e já tiveram alguma situação complicada para resolver enquanto membros da Assembleia Geral? Não. As Assembleias Gerais têm corrido muito bem. Portanto, os sócios da escuderia são pacíficos. Pacíficos. Um bom ambiente. Discute-se, mas com cordialidade e com companheirismo. Muito bem. E é um orgulho fazer parte da Assembleia Geral. Como a Fátima disse, já somos da escuderia desde os anos 60 e talvez. Eu já fiz parte da direção também. Depois afastei-me um bocado dos órgãos, dos órgãos sociais. Surgiu o convite, até muito em consideração ao António Sequeira, uma pessoa de quem eu gosto muito e é uma pessoa muito válida e que está com uma boa equipa, está a realizar um trabalho extraordinário na escuderia e a ajudar a divulgar o nome de Castelo Branco. Em relação à exposição que já visitaram, alguma vez imaginaram que a escuderia era tão rica em termos de património que não estava visível a toda a gente? Estava visível só, única e simplesmente na sede. Que eu me recorde, foi a primeira vez que todo este património foi retirado da sede para ser colocado num local público
e num local com o carisma do Museu Francisco Tavares Prudência Júnior. Daqueles quadros das notícias, com certeza haverá algumas recordações. Ambas talvez em partes diferentes. A Fátima talvez acompanhando mais o irmão Manuel Rolo da parte de fora, e a Celeste ainda E como pilota, eu fiz pop cross. Pois, eu estou a falar de ralis. Realmente Era só como acompanhante. E apoiando. A Celeste, Por dentro, o Rally Choice. o Rally Choice, que foi uma das grandes organizações da escuderia. Lembro-me que eu fiz parte da organização, não tenho a certeza, mas penso que nessa altura estaria na direção. Portanto, foi um rally que marcou muito, penso que a escuderia, e penso que há muitos adeptos do automobilismo presentemente, ou que já trazem esse gosto, talvez motivados pelo impacto que teve o Rally Choice em Castelo Branco. E, efetivamente, o Pelejão, que era um perfeito embaixador de Castelo Branco, e a sua menina escuderia Castelo Branco estava sempre acima de tudo e de todos. Foram tempos um pouco conturbados, porque, entretanto, depois houve uma série de problemas com a Choice. Mas estávamos a falar da exposição. Eu já tive a oportunidade de dar os parabéns à comissária, a doutora Aida, do museu, e estou muito orgulhosa da nossa escuderia. E estou muito orgulhosa também pessoalmente, quer dizer, no duplo estatuto de sócia dos amigos, da Sociedade dos Amigos do Museu Tavares Proença Júnior, e enquanto membro da Assembleia Geral como a Celeste da escuderia, mas como sócia antiga, e vir aqui tanta gente, tantos sócios, tantas recordações, tantas vivências, quer dizer, eu acho que estamos todos de parabéns. Perpetuar a história de homenagear os sócios que deram muito à escuderia, que já não estão entre nós, e de salientar o papel importante de todas as direções. Porque sem esse trabalho e sem esse esforço, a escuderia possivelmente não seria o que é hoje. Numa sociedade em que tanto se fala de inclusão de pessoas com deficiência, Sim. realmente este cartaz é extraordinário. É extraordinário. A doutora Aida Rechiana ficou extremamente sensibilizada com o grafismo. Posso referir que o único trabalho que não foi feito pela APP-ACDM de Castelo Branco foi precisamente a parte onde se encontram os patrocinadores institucionais e todos os parceiros presentes nesta exposição. Portanto, a parte, todo o azul foi realmente efetuado na APP-ACDM, que o professor Horácio fez com os utentes, e ficou realmente um trabalho extraordinário, que é gratificante também para a escuderia poder mostrar que também se preocupa com esta parte da sociedade. António Silva, um sócio da escuderia há bastantes anos, que disputou provas de velocidade e ralis, esta última vertente nos clássicos. António, obrigado por teres aceito o nosso convite para a Beira Baixa TV, e gostava que me dissesse uma coisa. Como é que se dá o teu ingresso no mundo dos desportos motorizados? Ora, eu tenho que agradecer também a vocês por esta entrevista, e desde já começo por vos dizer que ingressei nos desportos motorizados em 1979-80 com um Escort, que era o carro da época, um Escort Mark II. Depois continuei 2 ou 3 anos, fiz a rampa da Monheca, depois parei porque fui para a faculdade de estudar, e depois ingressei no Campeonato Nacional de Clássicos em 1995 ou 96, se bem me lembro. E daí comecei a evoluir até com aquele Escort Mark I, que tive, penso eu, umas excelentes classificações, desde ganhar troços a segundos e terceiros da geral, que me foi relevante para a carreira, adorei imenso, ainda hoje tenho saudades daquela época, e acabei
precisamente o Campeonato Nacional de Clássicos em 2008. Que o último rally que fiz foi precisamente na nossa cidade, organizado pela Escuderia Castelo Branco. António, desde que iniciaste a tua carreira no automobilismo até que a terminaste, houve diversas fases e muitas alterações foram feitas no panorama automobilístico nacional. Qual dessas fases te revias mais? Nos teus primórdios ou agora já nesta fase final das tuas participações? A fase em que eu de facto me revi mais e que mais adorei andar e participar no Campeonato Nacional foi precisamente o Campeonato Nacional só que existia de clássicos, com início precisamente em 96 e que veio terminar agora com o Open, que eu acho que foi de facto uma ligeira mudança que a Federação, penso eu, que errou. O futuro irá dizer essa mudança, mas para mim, e penso para a maioria da malta da época, foi de facto uma excelente época de Campeonato Nacional de Clássicos, essa altura, de 96 a 2007 ou 2006, por aí assim, quando de facto o campeonato era só para clássicos. Ou seja, depreendo das tuas palavras que não concordas muito com esta globalização dos campeonatos, quer dizer, misturar clássicos com viaturas mais recentes. Porquê? Criam-se aqui algumas dificuldades para vocês, pilotos dos clássicos, não te revês no tipo de pontuação que é atribuída? Pensas que um único campeonato seria o ideal, com classificações distintas? Francisco, é isso precisamente que acabaste de dizer agora. Havia algumas distorções depois nas classificações em termos de pontuações e em termos de rallies, porque como é que um escorte como o meu se podia bater com um escorte Cosworth ou com um Mitsubishi? Portanto, eram situações muito complicadas e quando nós passávamos, os troços já estavam de facto adulterados, com grandes pedras, as bermas fora do normal e, portanto, penalizava-nos imenso nas classificações dos troços e, por sua vez, no rally. Portanto, eu julgo que era muito mais unânime e muito mais regular o Campeonato Nacional de Clássicos e depois o Campeonato Nacional de Rallies, como era feito, e era muito mais equilibrado em termos de pontuação e até em termos de máquinas. Portanto, eu lembro-me perfeitamente que enquanto os clássicos não passavam, o público não saía. Portanto, os clássicos eram um pouco conotados como os carros de espetáculo, portanto, daquela época dos anos 70 e 80, marcaram muito o automobilismo nacional e até mundial. Concordas com esta teoria de haver este desconhecimento quase que total do público, aquilo que se está a passar nas classificativas? Concordo em pleno contigo, Francisco. Concordo, de facto, porque a malta mais nova, não é? A malta que está agora a viver a época do rallies, até desconhecem neste momento que havia época de clássicos. E continuando a existir época de clássicos como havia antigamente, esta malta nova sabia que existia Campeonato de Clássicos, sabia que existia Campeonato Nacional de Rallies e, portanto, era diferente. Agora, esta malta de agora, dos seus 30 anos, estou convencidos que nem sabem atualmente que existia um Campeonato de Clássicos verdadeiramente bom e salutar para o desporto automóvel. Agradeço imenso a disponibilidade do teu tempo. Até à próxima. Obrigado.